Começa hoje, pelo menos está previsto para as 9 da manhã, o julgamento do advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem. Ele é suspeito de atropelar a servidora pública do DF em agosto de 2021. Na porta da casa dela, na frente da família dela, tá? Foi uma discussão no trânsito que levou a isso. E eu vou falar aqui com a Carolina Rabelo, que está acompanhando esse caso. Vamos lembrar dessa história, né, Carol? Isso mesmo, viu, Neila? Bom dia novamente para você e para quem nos acompanha aqui no DF no Ar. Esse caso, ele foi bem marcante, as imagens são impressionantes e desde aquela época, agosto de 2021, a gente acompanha esse caso. E esse julgamento está previsto para começar daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, aqui no TJDFT. E é claro, a gente segue acompanhando. E tudo isso, Neila, esse caso, só para a gente relembrar, ele começou por causa de uma briga no trânsito que aconteceu naquela tarde no Lago Sul e esse advogado ele perseguiu Tatiana por cerca de 3 quilômetros. A nossa repórter Williane Rodrigues conversou com exclusividade com a Tatiana e traz todos os detalhes sobre esse caso. Vamos assistir? Tatiana Matsunaga ficou 3 meses internada. Fez cirurgias na cabeça e no tornozelo. Ainda está em recuperação. A servidora pública foi atropelada em agosto de 2021 pelo advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem. Ele está preso desde então. Agora, quase 2 anos depois, Paulo Ricardo irá à júri popular. Essa é a primeira vez que Tatiana, de 42 anos, fala sobre o caso. Mas, justamente por causa do atropelamento, ela diz que não se lembra do que ocorreu naquele dia. Eu tive uma perda, vamos dizer, de memória do dia e de dias anteriores ao acidente, né? Tudo aconteceu nesta rua, numa área nobre de Brasília. Os carros da Tatiana e do Ricardo pararam bem aqui, em frente à casa dela. E em menos de 2 minutos, uma discussão de trânsito acabou muito mal. Câmeras de segurança mostram o carro prata do advogado ao lado do veículo branco de Tatiana. Eles discutem. O advogado gesticula e acelera. A rua não tem saída. Tatiana coloca o carro atravessado e abre a porta do veículo. O marido sai de dentro de casa. Os dois conversam. Segundos depois, o advogado volta com o veículo. Tatiana, o marido e o motorista discutem. O advogado não sai do carro, dá uma ré lenta e para. O marido tenta conversar com ele. Tatiana vai até o veículo dela, como se fosse pegar algo, e na sequência volta. De repente, o advogado acelera e atinge Tatiana em alta velocidade. A servidora pública fica desacordada na calçada. O advogado sai em alta velocidade. A defesa diz que ele foi até a delegacia onde ficou preso. O marido se desespera. O filho dela, de 8 anos, sai do carro, vê a mãe caída no chão e senta na calçada. Tatiana diz que convive até hoje com as sequelas do trauma que sofreu. Tenho várias partes do cérebro danificadas, né? Tem uma questão visual também, porque perdi o meu campo de visão. Metade do meu olho, do lado esquerdo, os 2 olhos eu não enxergo. Nossa reportagem solicitou à Justiça uma entrevista com Paulo Ricardo Milhomem. Ele aceitou gravar. A Justiça encaminhou o pedido ao Ministério Público, que ainda não se posicionou. Por meio da defesa, tivemos acesso a respostas escritas por ele à mão sobre o que aconteceu naquele dia. Paulo Ricardo escreveu que tudo começou quando foi surpreendido por um veículo que se aproximou rápido e tentou forçar passagem. Ele disse que Tatiana teria insistido na discussão e falou para que ele fosse atrás dela. Já na rua de Tatiana, alega que falou para a servidora que ela dirigia de forma perigosa e colocava a vida de todos em risco. Diz ainda que na frente da casa, com ela e o marido, foi ameaçado e xingado. E falou que Tatiana fez com a mão um sinal de arma e perguntou se ele tinha medo de morrer. Ele pediu que tirassem o veículo do caminho para que pudesse ir embora. Como as agressões continuaram, avisou que ia filmar o que estava acontecendo. Sobre o instante do atropelamento, ele escreve: "No momento em que acelerei o veículo, vi que o caminho estava livre. Não vi onde Tatiana estava." E termina dizendo que em momento algum quis que a situação acontecesse. Ele lamenta o ocorrido. Paulo Ricardo vai à júri popular esta semana. Vai responder por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima. Se condenado, a pena máxima pode chegar a 9 anos.
A defesa se apoia na nova perícia realizada pela Polícia Civil, que atesta que a servidora entrou na frente do veículo. A defesa do Ricardo espera a decretação de sua inocência, com base principalmente no próprio vídeo e também corroborado com os laudos técnicos da polícia, que deixam muito claro que, em momento algum, Ricardo tentou matar Tatiana. Para Tatiana, o que importa agora é aproveitar com a família a nova chance de vida que ganhou. Não penso em vingança, mágoa, ódio, nem um pouco nisso. Eu não perco energia com isso. Eu perco energia na minha reabilitação. Tá certo. O que pode acontecer com ele, então, durante esse julgamento, hein, Carolina Rabelo? Pois é, Neila, está previsto então para acontecer esse julgamento aqui no TJDFT a partir das 9 horas da manhã. A gente segue, é claro, acompanhando todas as atualizações desse caso que aconteceu em agosto de 2021 e só agora então que vem a júri popular. O Paulo está preso preventivamente desde aquela época, desde agosto do ano passado. Ele é acusado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa dessa vítima. E agora, quase 2 anos depois, é que esse julgamento acontece aqui no TJDFT e, é claro, a gente segue acompanhando. E conforme a gente viu aí na reportagem da repórter Williane Rodrigues, a Tatiana teve sequelas por conta desse acidente. Inclusive, foi apresentado um laudo na justiça mostrando que ela se recupera dessas sequelas, viu? Tá certo. Olha, a gente sabe o seguinte, existe a justiça tomando conta, existe a polícia, existem os advogados, existe os médicos tomando conta dela, existe a família dando carinho, esse rapaz também tem família. Por que eu tô falando tudo isso? Isso não é um problema de nenhum de nós. Isso é um exercício do dia a dia, porque todos nós temos como é que se diz? A mania, vamos chamar de mania, de julgar tudo. A gente acha que a gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo, que a gente tem que julgar as pessoas, as situações. Isso só faz a gente se encalacrar nas histórias. A gente não julga. Tá? Eu, por exemplo, como jornalista, tenho que noticiar, a Carol também. Você, como espectador, assiste, você pode pensar, refletir, mas procura não julgar as pessoas, porque tudo que vai e volta, e a gente não tem que se envolver com os problemas do mundo. A gente pensa, analisa e aprende com cada situação. Vamos todos nós fazer um exercício do não julgamento para a nossa vida mesmo, tá? Eu estou dando um exercício para todos nós, para que seja melhor para a gente, para a nossa vida.